Então, a gente vai cantar, começar com a música. Vamos cantar, pra gente cantar. Vamos cantar. Vamos cantar, abrindo a boca. Ha, 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 ha. Som de pipoca está no ar. Muitos beijos vou mandar. E a bochecha apertar. Vamos cantar, abrindo a boca. Ha, 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 ha. Som de pipoca está no ar. Muitos beijos vou mandar. E a bochecha apertar. As fonoaudiólogas adoram trabalhar. Eu vi que tem fonoaudióloga aí. Trabalhar com essa música, né? Para ir trazendo mais consciência. Como as crianças gostam de brincar com a face, de fazer careta, de descobrir os sons que a gente tem. Agora eu vou cantar a música do Pato, que é uma música muito gostosa, que dá para trabalhar com os pequenos, brincar. Gente, hoje é tudo de brincadeira, tá? Nas próximas a gente vai ter outros estilos de música. Mas a gente pode pegar a criança no colo, na casa do ninho, nas vivências musicais, a gente fica em roda e vai todo mundo para frente, e vai todo mundo para trás, e daí roda para um lado, e daí roda para o outro, e brinca com o pato. Dá para brincar com a criança no colo, dá simplesmente para pegar um patinho de brinquedo. Se eles são muito piquititicos, a gente pega o patinho de brinquedo e brinca com o patinho de brinquedo. Então, vamos cantar a música do Pato. O pato vai para frente, para trás. O pato vai para frente, para trás. Gira, gira, gira e faz quá, quá. Gira, gira, gira e faz quá, quá. O pato vai para frente, para trás. O pato vai para frente, para trás. Gira, gira, gira e faz quá, quá. Gira, gira, gira e faz quá, quá. Essa é a música do Pato. Que mais? Gente, eu tenho mais de 100 canções no momento. Sim, eu falo mais de 100 porque eu estou todo o tempo compondo e produzindo. Então aqui eu vou apresentar algumas, tá? Tem a música do Passarinho no Ninho, que é uma música muito gostosa também, que as crianças amam. Eu sou suspeita, né? Porque essas músicas eu falo que são todas as canções testadas e aprovadas, porque a gente está em contato, não agora nessa pandemia, né? Mas a gente tem a Casa do Ninho. Aliás, eu não me apresentei. Eu sou Fabiana Godoy, educadora musical, criadora do Ninho Musical, criadora da metodologia Educar através da Música, criadora também do curso online de violão Ninho Musical e também da Casa do Ninho. Então, a Casa do Ninho é um espaço que a gente tem aqui em Botucatu, que a gente acolhe as crianças, que a gente recebe as crianças, onde a gente trabalha com a educação através da música. Então, essas canções são canções que a gente faz diariamente com as crianças e eles adoram. É muito legal. O Passarinho no Ninho, a gente pede a mãozinha para a criança e brinca. Roda, roda, passarinho, vai rodando no seu ninho. Pica, pica, passarinho, até achar o buraquinho. Outra mãozinha. Roda, roda, passarinho, vai rodando no seu ninho. Pica, pica, passarinho, até achar o buraquinho. Outra mãozinha. E roda, roda, passarinho, vai rodando no seu ninho. E pica, 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 passarinho, até achar o buraquinho.
buraquinho. A outra mãozinha. E roda, roda, passarinho, vai rodando no seu ninho. Pica, pica, passarinho, até achar o buraquinho. Faz cosquinha na criança. Eles adoram, eles chegam assim com a mãozinha, né? Isso é muito legal da música, né, gente? A gente se comunica com a criança sem necessariamente ela já conseguir falar. Então, com um gesto, a gente já atende o pedido, a gente já sabe que música que ela quer, né? Aquele bebê que ainda não tá falando. E com isso ele se sente muito bem, né? Porque está sendo ouvido. E quando eu falo, né, nesse começo que eu fiz essa abertura, falando da observação que a gente tem que ter com a criança, é isso, né? A gente está lá para ouvir, para olhar, para tentar entender o que essa criança está precisando de mim, não é mesmo? Então vamos cantar agora Palmas, Palmas, que é uma outra canção que as crianças gostam, que a gente brinca com as mãos, quando eles vão já descobrindo esse som, né, que a gente faz com o nosso corpo. Então vamos lá, palmas, palmas. Palmas, palmas, os dedos vão brincar. Palmas, palmas, os dedos vão brincar. E se escondem brincando, vão dançar. E se escondem brincando, vão dançar. E palmas, palmas, os dedos vão brincar. Palmas, palmas, os dedos vão brincar. E se escondem brincando, vão dançar. E se escondem e vão te pegar. E brinca de fazer cosquinha. Claro, se você já tem intimidade com a criança, se você já tem um vínculo estabelecido com a criança, a gente não chega a criança lá no primeiro dia da adaptação e quer ficar brincando de fazer cosquinha, né? Porque eles vão se sentir invadidos. Aliás, essas canções de brincadeiras musicais, elas são muito importantes também nessa fase de adaptação, né? Porque como a criança registra muito mais uma música do que uma fala, né? A música carimba, né? Então, se a criança está em adaptação, chega um dia e tem um momento gostoso com uma canção, né? No outro dia a criança chega, você canta a mesma canção. Ela vai lembrar, ai, que legal, já passei por isso, e deu tudo certo, foi tudo muito gostoso, né? Então, isso é uma forma também de trabalhar com essas canções de brincadeiras para ter momentos gostosos e prazerosos e para a criança ir se identificando com você, se conectando com você. Vamos pensar dessa forma. Qual que é a tarefa de nós educadores? Independente de ser professor, de ser mãe, qual que é a nossa tarefa? Assim, tá, tem uma criança aqui comigo. E agora? E agora? Você sabe que eu estava lendo uma frase do Rudolf Steiner? E daí ele diz assim, professor, né, são pessoas com capacidade livre e espontânea de se dirigir ao íntimo da criança e deixar que os impulsos vivos fluam para dentro da sua própria alma. Ser professor, ser educador, enfim, às vezes eu falo muito professor, mas isso serve para qualquer educador, né? Inclusive para os pais, para os avós também, né? O que é? A gente tem a tarefa, gente, de despertar a alma infantil. E como é que a gente faz tudo isso, né? Como é que a gente se dirige a esse íntimo da criança? Não é de fora para dentro. Não é eu separando um monte de conteúdo, né, e colocando para as crianças que a gente vai, né, se dirigir a esse íntimo da criança, fazer com que a criança, né, se conheça de uma forma plena, igual alguém falou, que a gente não é dessa forma de fora para dentro que a gente vai despertar essa alma infantil. Eu estou falando tudo isso, eu quero assim realmente fazer com que vocês se apropriem da música verdadeiramente. Não só porque a música é legal, porque a música é bonitinha, porque a música
né, é simpática e tudo mais, distrai. Não, tá? Então, para isso, como é que a gente vai, né, ajudar essas crianças a se conhecerem, né, a despertar, a desabrochar aquilo que é dela, que vem da alma dela? É com muita sensibilidade, é com muita observação, né? Para a gente ir ao encontro da criança, ir ao encontro dessa alma, para daí sim a gente contribuir, a gente cooperar, a gente colaborar com esse ser, para que ele possa se desenvolver da sua forma mais íntegra, mais plena possível, né? E esse trabalho dessa observação, sabe? A gente escolhe ser educador, né? Porque alguma coisa com certeza brotou lá dentro da gente, né? E é uma coisa muito importante, né? O trabalho do professor, né? Se a gente pensar no trabalho, é assim, é uma missão de vida, né? É um trabalho tão importante que a gente está formando, né? Construindo, ajudando na construção desses seres, dessas crianças. Né? Então é muito importante a gente, né, se aprofundar mesmo, a gente se conhecer, a gente se observar, porque tudo, né, do jeito que nós somos, nós vamos estar interferindo nessas crianças. Então nós temos sim uma responsabilidade gigante e muito grande. E é só para aquelas pessoas que realmente conseguem parar e sentir esses seres, irem ao encontro desses seres. Porque, assim, diploma é fácil. Pegar um monte de material, um monte de música, um monte de coisa, é fácil, né? A gente busca, a gente dá uma busca na internet, aí acha um monte de coisa de qualquer jeito, né? Chega lá e apresenta, chega lá com tudo, como se todas as crianças lá na sala fizessem parte do mesmo pacote, chega lá, apresenta, descarrega tudo, beleza, quem absorveu, absorveu, quem não absorveu, não absorveu, eu tô aqui fazendo meu trabalho. Não, a gente que realmente tem esse dom, que escolheu essa profissão, a gente precisa ir muito mais além disso, né? Que é se aproximar dessa alma, né? E ajudar essa alma, esse ser, a crescer e se desenvolver da melhor forma possível. E quando a gente fala da primeira infância, quando a gente fala principalmente dessa primeiríssima infância, do 0 aos 3 anos, né? É esse momento onde a gente vai estar formando essa base para o resto da vida. Então, quando eu falo de responsabilidade, eu estou falando de muita responsabilidade, né? E de realmente ir ao encontro dessa criança e não descarregar um monte de coisa. Então, e junto com tudo isso, a gente tem que sentir prazer naquilo que a gente está fazendo, né? A gente tem que saber se colocar perante a criança. Né? Então, assim, tem muitas coisas que envolvem que com certeza vocês devem saber de tudo isso que eu estou falando, mas é sempre bom a gente lembrar, né, que a criança só vai aprender se a gente estiver passando tudo isso com muito prazer, com muito amor, com muita diversão. Então, não é fácil, né? Como é difícil. E, além de tudo, como nós estamos sempre servindo de exemplo para as crianças, porque as crianças, elas aprendem através da imitação, né? Elas vão aprender, os meus alunos vão aprender comigo, os meus filhos vão aprender comigo. E não é só aquilo que eu falo, é aquilo que eu faço, é aquilo que eu penso, é aquilo que eu sou. Né? Então, por isso que eu falo desse trabalho de autoconhecimento, né, de autopercepção, que, claro, ninguém é perfeito, mas a gente tendo nessa consciência maior das coisas, a gente vai tentando se trabalhar para, assim, servirmos de exemplos maravilhosos e incríveis para as nossas crianças. Né? Então, é muita coisa, assim. E também, uma coisa que eu queria salientar, gente, que a gente sabe que a responsabilidade também não é só nossa, de educador, no caso de professor, né, que recebe as crianças. Mas também a gente precisa estar com a família, né? Porque as crianças são reflexos dos pais, né? A turma é o reflexo do professor, as crianças são reflexos dos pais. Então, muitas vezes, as crianças estão passando por dificuldades, situações e momentos, e se a gente não tiver em contato com a família, não conversar com a família, não conhecer a família, não trabalhar junto com a família em prol da criança, a gente muitas vezes não vai conseguir nenhum resultado, né? Então, como é difícil, né? E a gente também tem que se cuidar, a gente tem que estar bem, a gente tem que dormir bem. Eu considero uma das profissões, se não for a profissão mais importante. A profissão mais importante. E que pena que é tão mal remunerado, né?
Já dizia Maria Montessori, se a gente quer transformar esse mundo, gente, a gente precisa começar pelas crianças, né? Então, se a gente quer um mundo melhor, a gente precisa começar pelas crianças. Então, eu só queria fazer essa introdução, porque também quando eu falo de conversar com os pais, o que a gente precisa? A gente precisa conversar com os pais de uma forma muito, muito madura, né? E, mais uma vez, muito consciente e muito clara. E tudo isso, o que vai dar? O que vai te fortalecer para isso? Para você conversar com os pais e se apropriar dessa conversa. É conteúdo, né? Então, assim, por isso que eu achei importante falar, porque, assim, se a gente está falando de criança, a gente precisa, né, tá sabendo como, né, tendo essa consciência de como atuar com essas crianças, né, e como chegar nos pais dessas crianças, mas com propriedade, né, para realmente transformar. O porquê da música, mas não no sentido daqueles benefícios que a gente sabe que tem, né? Tem benefícios em cálculos matemáticos, em linguagem, coordenação, escuta, concentração, atenção, vínculo, enfim, são inúmeros benefícios. Mas hoje eu vou aprofundar um pouquinho mais. Essa criança que chegou nesse nosso mundo, esse bebezinho, fofo, com o que ele chega? Segundo Rudolf Steiner, antroposofia, nós temos o quê? 3 forças, tá? A gente chega com essas 3 forças nesse nosso mundo. A primeira força, que não é na sequência, tá? Uma das forças é a força do pensar, que é do pensamento, que é o intelecto, o cognitivo. A outra força é a força do querer, a nossa força da vontade, né? A criança, por exemplo, a gente pode ver isso claramente. Ela chega com muita vontade, né? Ela vai se descobrindo, aí ela tem vontade de se conhecer, de explorar, aí ela quer subir, aí ela quer correr, aí ela quer pegar, aí ela quer ouvir, aí ela quer entender como é que isso faz, que barulho que faz isso quando bate, como é que isso faz quando rasga, aí ela quer fazer tudo, e nosso papel, claro, né? É ir ajudando a criança a controlar essa força, porque se deixar, a criança vai embora, ela vai explorar o mundo, né? Então ela vem com essa força ainda meio, né, desregulada, ela vem com a força do pensar que ainda não está pronta, que nem eu falei na aula gravada, essa força do pensamento, do intelecto, do cognitivo, né, tudo, né? Ela vai se desenvolver ao longo da primeira infância, do 0 aos 7 anos, tá? Para depois, sim, a gente dar a responsabilidade para as crianças, a gente conversar com ela, explicar e tudo mais. Mas esse primeiro momento não está pronto ainda. Para a criança, quando eles chegam, é como se eles estivessem no mundo dos sonhos. Sabe quando a gente sonha, que é tudo embaralhado? A criança, ela sente isso, assim, ela não tem uma clareza das coisas por conta dessa força que ainda não está pronta e não está preparada. Eu já vou fazer um paralelo de estudo com a música, então presta atenção, gente, fica aqui comigo. E outra força que a gente vem, né, é do sentir, que é do sentimento. Essa, assim, a gente já chega com essa força, a flor da pele, né, que são as nossas emoções. Então, tem essas 3 forças que atuam para o resto da vida no ser humano, tá? Que é a força do pensar, é a força do querer, né? Que é a força da vontade, que é a força do movimento, da gente explorar, da gente ir atrás, da gente pesquisar. Não só esses movimentos, né? Amplos e externos e tudo mais, mas também os movimentos internos, né? Que tem a ver com o nosso sistema metabólico aqui dentro. Tá? Então, é essa força dessa vontade, desse querer, desse movimento. E tem a força do sentir, que são os nossos sentimentos, as nossas emoções. Tá? Quando a gente pega na música, tá? Agora vamos olhar para a música. O porquê que a música atua quase que por... Eu falaria completo, tá? Mas eu não posso, porque eu acho que a música ainda tem muitos mistérios. Mas eu vou falar, então, quase que por completo no ser humano. Por que a música atua quase que por completo no ser humano? Então, é o seguinte, do mesmo jeito que a gente tem essas 3 divisões no ser humano, tá? Vocês concordam comigo, gente? A gente tem, né, os nossos pensamentos, a gente tem as nossas emoções e a gente tem o nosso físico, o nosso corpo. Então, a música, ela
se aproxima da criança e ela faz um bem danado e ela estimula de uma forma natural esse ser, né? Ela acolhe, ela acomoda. Nós seres humanos, todo mundo já nasce com música, a música é inata de todo mundo, a música faz muito bem, a gente precisa trabalhar com música. Por quê? Né? Além daquilo que eu falei no começo da live, que a gente já sabe, que música trabalha cognitivo, social, emocional, blá, blá, blá. Né? Porque a música também tem esses 3 elementos principais. Então vamos lá, que nem eu falei, a gente tem a força, né, do pensar, a força do sentir e a força do querer, né? A música também tem 3 elementos. Nós temos na música a melodia. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. O que é isso? É melodia, tá? A música encarna esses 3 elementos. Então, a melodia é aonde, gente? A melodia é aonde? A melodia é no pensar. A melodia é como se fosse a palavra da música, o discurso da música, né? A melodia conta, a melodia narra, a melodia fala coisas mais rápidas, a melodia fala coisas mais tranquilas. Tá? Outra coisa que a gente tem na música também, né, é a harmonia. A gente tem harmonia na música, né? O André vai tocar uma harmonia aqui do violão. Isso é uma harmonia. Isso não tem a melodia, tem a harmonia só. E um pouco de ritmo. Mas essa é a harmonia, né? A harmonia da música, ela atua diretamente nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, né? Sim, a melodia pode ajudar, mas dentro do estudo da música, harmonia é sentimento. Não é à toa que a gente chega, muitas vezes, e fala: ai, porque, nossa, hoje estava todo mundo em harmonia. Nossa, hoje estava uma desarmonia, né? Tem a ver, sim, com essa harmonia da música, tá? A gente sabe que na música, quando a gente se aprofunda um pouquinho mais, a gente tem, né, por exemplo, uma tonalidade que é menor, que é mais triste, traz a gente para uma coisa mais melancólica, maior. Então, essa harmonia da música, ela trabalha diretamente nos nossos sentimentos, assim. Quando a gente escuta uma música triste, provavelmente é uma música que é uma música menor, sabe? Porque ela toca diretamente o coração, tá? E outra propriedade da música que a gente tem, outra característica da música, né, para a gente ter uma música, né, que a gente conhece esses símbolos, a gente tem então a melodia, que nem eu falei, que é da força desse pensar, que é da palavra, que é daqui, do discurso. A gente tem a harmonia, que é do sentir, desse sentir que eu falei, né? E o que mais que a gente tem na música, gente? O ritmo. O ritmo é essa questão motora, que é dessa força evolutiva, que é essa força da vontade, que é do querer, que é o nosso sistema metabólico, que é nossos membros, essa força da vontade é o ritmo, né? Não é à toa que a criança, quando ela já escuta uma música que tem lá um ritmo, né? Automaticamente já começa a mexer o corpo, né? Então, são 3 elementos muito importantes para a gente olhar na criança, tá? Olhar nesse ser quando a gente fala de educação, tá? Olhar e com muita observação e com muito cuidado, porque do mesmo jeito que a música pode fazer bem, porque ela atua mesmo diretamente, ela também pode fazer mal, tá? Então, por exemplo, uma criança que acabou de chegar nesse mundo, o que ela vai tomar até os 6 anos, 6 meses? É leite materno. A gente não vai dar uma feijoada, porque vai fazer mal. Então, a música é a mesma coisa, tem algumas características muito importantes de cuidar nesse ser que está em construção. Nós que somos educadores, né, como é que a gente vai se aproximar da criança? Como é que a gente vai sentir a criança? Como é que a gente vai conhecer o íntimo dessa criança? É através, né, dessa força de vontade e através do quê? Dos sentimentos, não é através do intelecto. Porque pessoas, né, que falam, que explicam coisas e tudo mais, e que tá tudo aqui em cima, e que tá tudo ali, não sei o que, tal, a gente não consegue saber exatamente quem que é essa pessoa, né, a fundo.
A gente vai saber a partir do que essa pessoa está sentindo, né? Que a gente vai conhecer essa criança a partir do que ela está sentindo e a partir das atitudes dela, né? Que daí vem essa outra força. Não é através da força do pensamento, tá? Então, nessa primeiríssima infância, é muito importante a gente trabalhar com música com as crianças. Mas tem certos tipos de música, que nem eu falei. Porque a música, o que acontece? Esse pensar da música, nesse primeiro momento, que é essa melodia, aonde que vai trabalhar isso? Vai trabalhar na fantasia da criança. Vai trabalhar na imaginação da criança. Tá? Não com discursos verborrágicos, entende? Né, que nem eu falei na aula gravada, a gente fica falando para a criança coisa que não está no concreto, que está no abstrato. Por exemplo, eu vou trocar a fralda da criança, aí eu falo para a criança, olha, eu preciso trocar sua fralda, porque senão você vai assar, aí vai ficar tudo vermelho, aí a mamãe vai ter que comprar hipoglós, aí hipoglós tá cara, aí eu vou ter que sair e ir na farmácia, e daí a criança não vai acompanhar isso, ela vai ficar muito confusa, porque essa força do pensamento dela ainda não está madura, não está pronta para isso. Tá? Então, assim, a gente conversa com a criança, a gente fala com a criança, mas daquilo que é palpável, aquilo que está acontecendo no momento. Estou trocando a sua fralda, né? Estou limpando o seu bumbum. E aí que entram essas canções. Essas canções, todas essas canções que eu apresento, elas estão ligadas ao presente, aquilo que está acontecendo naquele momento, aquilo que é palpável, aquilo que a criança pode compreender, aquilo que a gente pode se aproximar, aquilo que se aproxima do universo da criança. Trabalhar com música se aproxima da melhor forma da criança, naquilo tudo que é preciso trabalhar com a criança naquele momento. Por exemplo, tem esse elemento da simplicidade das músicas, que é muito importante. Tem esse elemento rítmico da música. A criança, como ela está formando os seus órgãos, né, que tem a ver com essa força do querer, essa força evolutiva, essa força de formação do seu físico, né? A gente atua diretamente nessa construção. A gente ajuda a criança a se formar com esses elementos rítmicos da música. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que cuidar desses elementos. Que nem eu falei da feijoada. Não dá para a gente apertar um play no computador e vir uma enxurrada de elementos rítmicos, porque vai fazer o efeito contrário. Vai atrapalhar a consciência dessa criança. Então, a gente precisa, sim, ter esses elementos, que a música já engloba todos esses 3 elementos para a construção desse ser, né? Então, e essa questão harmônica é a questão dos sentimentos, para a criança se conhecer. A gente vai ajudando com as músicas, a gente vai dando propriedades para as crianças irem se descobrindo e se conhecendo, né? Porque o sentimento, gente, está totalmente ligado a essa questão do querer também, dessa força do movimento. Porque o sentimento, por ele mesmo, ele não tem movimento nenhum externo, ele fica lá dentro, ele fica lá guardado. Então, é importante a gente colocar isso para fora, e a gente coloca isso para fora através das canções. E essa questão rítmica da música vai dar o movimento pro sentimento. Então, essa força desse querer, essa força da vontade, é o que as crianças precisam para crescer nesse mundo, para ter vontade de crescer, vontade de pesquisar, vontade de brincar, vontade de jogar bola, vontade de escalar, vontade de escorregar, depois, né, vontade de trabalhar. Sabe, elas vão assim, ter essa força de vontade. O que está acontecendo muito nos dias de hoje, as crianças estão perdendo essa força. Está tudo muito no intelecto, numa força que não estão preparados no momento. A criança precisa desenvolver essa força, né? A gente precisa trabalhar, dar subsídios para as crianças se desenvolverem da melhor forma possível essa força da vontade, que é esse ritmo, essa música, esse movimento, esse corpo, e também para se conhecer emocionalmente, para se desafogar com essas músicas, para colocar tudo para fora, né? Para não ficar guardando tudo. Então, assim, essas 2 forças são importantes, porque a do sentimento a gente só vai ter uma atitude junto com essa do querer. Então, elas caminham juntas. Para a criança atuar no mundo. Então, aquilo que eu estava falando, hoje em dia as crianças, elas estão apáticas.
Porque elas estão muito sedentárias, porque elas não brincam mais livremente, porque elas não se descobrem mais, porque elas estão muito na frente de televisores e de telas. E daí elas vão crescendo egoístas. Porque música, gente, música trabalha com o social. Porque quando eu falo dessa força, desse impulso, dessa força de vontade que a criança precisa ter, é dela com ela mesma e também é dela para fora, é dela para o mundo. Que daí entra a questão social, a questão de se relacionar com o outro, entra a questão de respeito, entra a questão de limite, de saber sim, né, como me colocar, como me relacionar em grupo, como me relacionar com as pessoas. Então isso é fundamental para a gente trabalhar com as crianças. Por isso que eu falo que as crianças, que a música sim, sabe? A gente fala de criança, a gente precisa falar de música. A música tem todos os elementos saudáveis que as crianças precisam para se desenvolver. Mas que nem eu falei que a gente tem que tomar cuidado com o tipo de música e como é que a gente apresenta essas músicas, tá? Porque, que nem eu falei, é o leite materno. A criança chegou, são pequenininhos, é o leite materno. Não é play, não é mecânico, não é computador, é voz humana, é voz de verdade, tá? Porque